Seleção, a gente tem o Felipe, a gente tem o nutricionista, o Ala, a gente tem, além dos técnicos de base, o Fabiano, além dos técnicos de base que estão com os atletas em seus locais de treinamento, clubes, entidades, fazendo um trabalho tão grandioso quanto aqueles que aqui estão treinando, né? E durante o ano, todos esses atletas têm a oportunidade de fazer uma preparação, então a gente tem, não vou dizer uma, né? E durante o ano inteiro esses atletas vêm aqui, a gente faz um acompanhamento, seja durante uma semana, 2, 3 semanas, vem um biomecânico, a gente acompanha a nível nutricional como é que os atletas estão. Volto a repetir, vida de atleta é como um trabalho. A gente se dedica e se empenha para isso, é o nosso trabalho, é o nosso viver, é o nosso ganha-pão. Então vamos lá, André. A final B dos 200 metros nado medley masculina. Teremos então nadando pela raia de número 1, Axel Daraio, da Argentina, classe SM9. Teremos pela raia de número 2, Wesley Silvério dos Santos, classe SM14, da Adjapim. Teremos pela raia de número 3, Ricardo Félix da Silva, classe SM6, da Adjapim. Teremos pela raia de número 4, Guilherme Batista Silva, classe SM13, do Praia Clube. Teremos pela raia de número 5, teríamos, no caso, Roberto Alcade Rodrigues, classe SM6, nadaria pela seleção brasileira. Teremos, então, na raia de número 6, Matheus Menezes Ribeiro, classe SM10, nadando pela seleção brasileira. E na raia de número 8, Ronan Nunes Cordeiro, classe SM10, da DFP. André, hoje, por exemplo, eventos como a Paralimpíada Escolar, eu acho que colabora muito para abastecer a seleção principal, porque aqui durante essas finais eu podia ver atletas que saíram de uma Paralimpíada Escolar. A maioria deles, todos eles saíram desses eventos menores que ainda brinco, não deixam nada a desejar esses eventos maiores, pela quantidade de atletas, pela oportunidade que se tem a classe estudantil. E vamos ser sinceros, né? Esporte começa na escola, então acho que a gente precisa dessa oportunidade com ou sem deficiência para que a gente tenha campeonatos. O esporte paralímpico, felizmente, tem esse único e grande evento, a Paralimpíada Escolar, mas eu gostaria que a gente tivesse mais competições regionais para crianças, competições com as escolas que a gente tivesse. Então, eu que vim do esporte convencional, como eu falei, eu sinto um pouco de falta, já que eu nadei jogos estudantis, já que eu nadei jogos regionais, depois eu participei de uma equipe de Mococa, onde são os melhores do seu estado que vão competir. Então, é difícil quando a gente fala de esporte paralímpico, quando a gente ainda tem limitações de evento. Então, volto a repetir, é mais não vou brincar nem como um puxão de orelha, mas é mais um alerta para que a gente possa promover o esporte como um todo, assim como o futebol, aumentar um pouco mais o leque que a gente tem, aumentar a quantidade de pessoas, para que lá na frente a peneira realmente possa funilar e que esse funil tenha grandes resultados. Eu cito aí, por exemplo, o Thalisson, que é um menino que começou na Paralimpíada Escolar, surgiu na Paralimpíada Escolar e hoje é o talento e, enfim, o grande atleta que é. Eu acho que todo investimento é investimento. Então, assim, hoje eu vejo no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos, antes da própria Paralimpíada Escolar, uma seletiva escolar, que poderia ter mais, eu acho que mais etapas, poderia se ter mais, não somente uma final. Tinha-se alguns anos atrás até as etapas regionais, né, porque a cidade de São Paulo é gigantesco, mas tem sempre a final. Mas eu acho que os outros estados também poderiam tentar fomentar desse jeito a modalidade, né? Muitas vezes a gente também fica engessado quanto ao sistema. Então, por exemplo, campeonatos nacionais e regionais, você tem a questão da idade. E aí é o que eu falo, como é que você limita uma criança com deficiência de, por exemplo, 8 anos de idade, que faz esporte, a promover uma competição como essa? Então aí a gente parte para um outro lado, né? Eventos menores, com a possibilidade desses atletas começarem a nadar, e aí eu cito a competição que eu participei, pude participar em Limeira, do meu amigo Guilherme Guido, de você abranger um pouco mais a quantidade, seja por idade ou sem idade, de atletas com deficiência. Campeonatos como, por exemplo, do Thiago Pereira, que hoje tem um circuito também. Então isso cada vez mais aumenta esse leque, para que a gente tenha descoberta de novos talentos, para que papais e mamães possam entender de que criança, seja com ou sem deficiência, tem que fazer alguma atividade física, promover o esporte como um todo.
não estou dizendo que ele vai ser um grande campeão, estou dizendo que ele é uma criança, promovendo lazer para ele. E acima de tudo, dá um pouco mais de notoriedade para a gente que está lá no topo da pirâmide e que a gente tem a segurança de falar assim, bom, hoje eu posso parar, posso me aposentar, vou ter um tempo para que eu entenda, que meu corpo entenda que eu não tenho mais esse segmento, e aí sim, eu vou buscar o esporte paralímpico para falar, olha, então, em que classe eu tô, aonde eu tô, e não simplesmente chegar aqui, cair de paraquedas e falar assim, bom, daqui a um mês que eu sofri meu acidente, eu sou um exímio nadador e eu vou fazer tudo que os outros atletas...